Boa noite, irmãos. Vou ficar aqui embaixo, que acho que é mais fácil. Acho que é mais fácil. Tô ficando velho para subir o degrau. Tá, irmãos, sempre um prazer, né? Sempre uma alegria estar na presença do Senhor. Eu digo sempre que durante a semana nós fazemos muitas coisas, a gente aprende muitas coisas, a gente faz muitas coisas, né? Mas a gente precisa aprender do Senhor também, né? Precisa aprender do Senhor. Então a gente queria compartilhar com os irmãos, abrir a carta aos Colossenses, aproveitar que a revista está falando da carta aos Colossenses, a gente queria falar algo aqui na carta aos Colossenses, mais uma vez. Capítulo 3. Depois do momento tão bom, né? De poder estar apresentando essas duas crianças, não é mesmo? Que Deus abençoe vocês. Sempre lembro dessa luta, né? Os vídeos é legalzinho, tá? Os vídeos ficam bom. Dá uma sensação assim de tranquilidade, né? Os vídeos ficam muito bom. Mas sabe que não é só aquele momento ali, né? Tem os restos antes do dia, né? Deus que exige muito, né? Mas isso aí, Deus te abençoe, não é mesmo? Mas é um privilégio, sabe? Ser mãe é um privilégio. Não tem que olhar como um privilégio ser pai, ser mãe, né? Eu sempre digo que é a oportunidade de sermos co-criador do Senhor de um novo ser. Deus abençoe. Que Deus desperte a cada um de nós esse desejo. Vamos abrir então Colossenses capítulo 3, nossa temática. Capítulo 3 aqui, o apóstolo Paulo. Essa carta, irmão, se você não leu essa carta ainda, leia. Leia pelo menos umas 30 vezes. Tenho certeza que vai trazer um renovo. Sabe? Essa carta é muito fantástica, né? Capítulo 3, o Jorge falou de manhã, né? A gente vai completar o estudo do seu, tá, Jorge? A gente vai partir para outra temática, né? É porque está bem vivo na nossa memória essa carta aqui, ela é muito importante. Porque a gente aprende as coisas que não deveria, e temos que aprender também coisas que precisam ser aprendido, não é mesmo? Então, o capítulo 3 aqui, ele começa com a expressão portanto. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então ele usa a expressão portanto, né? Os professores aqui sabem muito bem, né? Portanto, portanto é uma conjunção indicativa de algo que aconteceu, de algo, né? Portanto, ele está querendo trazer a nossa conhecimento o capítulo 2. O capítulo 2, ele fala de algumas verdades que nos liberta, né? Então, quando ele usa essa palavra, portanto, ele está querendo trazer aquilo que ele fala no capítulo 2. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, né? Por que ele fala isso? Ele fala isso por causa olha o versículo 11 do capítulo 2. O capítulo 12... Capítulo 2, versículo 12 e o 13. Olha só. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Então, por causa que ele vai dizer a expressão lá, portanto. Aqui ele vai falar a ação que ele fez. Ele ressuscitou. No capítulo 3, ele vai assim, vocês já ressuscitaste com Cristo. Ele está trazendo uma confirmação daquilo que ele fala no capítulo 2. O versículo 13 do capítulo 2, e quando vós estáveis mortos. O que se comemora hoje? Dia dos mortos, né? Finado. Propício essa mensagem de hoje, sabe? Propício essa mensagem. Que a morte é uma realidade
todo ser humano. Ninguém escapa da morte. Eu tenho uma palavra que eu digo sempre, que ninguém dessa vida, ninguém sai vivo. Vai morrer. A não ser que quando Cristo vier, nós seremos transformados. Mas vai haver uma morte. Não sai vivo daqui. Nós teremos que ser, ou vai morrer, ou vai ser transformado. Ninguém sai daqui como está. Não tem jeito, né? Então, quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou. Ele tornou a nos dar vida. Ele tornou a nos dar vida novamente. Porque essa vida que a gente vive não é vida. A luz da palavra de Deus não é vida. A gente vai ver aqui aonde é a vida, quem é a vida. Isso que nós vivemos aqui é uma imagem daquilo que vai ser eterno. É uma imagem que nós vivemos aqui. Não é? Isso não é vida à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós estávamos mortos nos pecados, na circuncisão da vossa carne, e vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas. Então no capítulo 2 ele fala que ele nos ressuscitou. Ele nos ressuscitou. Chega no capítulo 3, ele vai usar essa expressão. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, eu já tenho um novo nascimento, eu já sou uma nova criatura, eu já tenho novas possibilidades. A vida já não é mais a expectativa de viver, morrer. Eu tenho a expectativa agora de eternidade. Agora eu sou ressuscitado com Cristo. Mas eu fiz algo para acontecer isso? Eu não fiz nada para isso acontecer. O Senhor fez tudo isso. Ele fez tudo isso. Ele fez tudo isso, né? Então, quando ele chega aqui, ele vai usar essa expressão. Se já ressuscitaste com Cristo, agora buscai as coisas que são de cima. O que quer trazer para nós? Você agora pode buscar as coisas que são de cima. Você pode buscar. Não é obrigatório, mas você pode buscar. Nós podemos buscar as coisas que são de cima. Porque as coisas são da terra, sempre isso aqui é obrigatório. A gente é obrigado, quem não ouviu isso ainda vai ouvir de novo. Buscar as coisas desse mundo é obrigatório. Amanhã nós temos que acordar, quem vai trabalhar vai ter que trabalhar, vai ter que dar conta do serviço. Quem vai ter que dar conta dos compromissos. Vai ter que pagar as contas, não tem jeito. Vai ter que buscar as coisas daqui dessa terra, não tem jeito. Não tem como. Né? É uma lógica, a vida é uma lógica, não tem jeito, tem que fazer o melhor possível. Se você, quem estuda, se fizer mais ou menos a prova, perde. Se não estudar, perde. Quem vai trabalhar, empurra com a barriga, pensar que não, é demitido. Não é? E assim funciona. Você que recebe o seu salário, da sua aposentadoria, se você não fizer o esquema direitinho, o cobrador está batendo na sua porta. Se não administrar bem o seu saláriozinho ali que você ganha, né? Vai o cobrador batendo na sua porta, a ANEEL vai cortar a sua energia, a SEDAI vai cortar a sua energia, então você tem que buscar, administrar, economizar, né? É obrigatório. Agora as coisas do céu é opcional. Que mais tem que nos alegrar, irmãos, que agora eu posso buscar as coisas que são do céu. Sabe por que eu posso? Porque em Cristo Ele me ressuscitou. Além de conseguir buscar as coisas desse mundo que eu sou obrigado, eu sou agora. Eu tenho possibilidade de buscar as coisas que são de cima. E ele vem, e se você ler todo esse capítulo, esse aqui é uma carta, irmãos. Se você ler o capítulo 3 inteiro, eu queria transmitir isso para você. O que ele quer transmitir para nós nesse capítulo 3? Né? O capítulo 3, ele quer trazer para nós aqui uma ação do Senhor em nós, nos ressuscitando, né? E ele vai falar de uma transformação interna mediante o nosso entendimento que já somos ressuscitados.
E ele vai falar de uma ação prática na nossa vida como um novo nascido, como alguém que nasceu de novo. Essa ideia aqui. Por causa disso, ele vai concluir esse capítulo aqui no capítulo 4, lá no versículo 6. A ideia desse capítulo 3 aqui, ela é concluída lá no capítulo 4. Ele fala aqui daquilo que Cristo fez em nós, daquilo que nós podemos fazer em Cristo e do resultado disso na nossa vida prática. Porque o ensino da palavra de Deus, ela tem que haver um resultado prático. A praticidade desse ensino. Então ele começa dizendo assim: você já ressuscitou com Cristo, então você pode buscar as coisas que são de cima. Né? Aí no versículo 2 ele fala assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Olha só que interessante, toda a ação nossa, ela começa nos pensamentos. No que eu tenho pensado? Qual é o foco dos meus pensamentos? O pensamento não se domina. Você não consegue dominar você não consegue impedir os seus pensamentos, mas nós podemos direcioná-los. Nós podemos direcionar os nossos pensamentos. Nós temos que trabalhar nessa temática, direcionar os nossos pensamentos. Então ele nos convida ao quê? A pensar nas coisas que são de cima, porque todas nossas ações, ela começa num pensamento. O pensamento vai moldar as nossas ações. Por causa que Paulo, lá em Filipenses, ele vai dizer assim: tudo que é justo, tudo que... Acha esse versículo para nós. Filipenses, capítulo 3, se eu não me engano. Tudo que é justo, tudo que é... Acha para nós a expressão exata aí. Olha só o que Paulo vai falar aqui na carta aos Filipenses em relação aos pensamentos. Ele diz assim, o Samuel vai colocar na tela para nós aqui. Filipenses capítulo... É o capítulo 2. É o capítulo 3, capítulo 4, maior. Versículo 8. Capítulo 4, versículo 8. Vê se é esse. É esse? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Você está vendo o conselho da palavra de Deus? A gente pensa em muita coisa, irmãos. Ainda bem que eu não é transmitido os meus pensamentos, né? Os meus transmitidos, meu Deus, que coisa triste. Mas é um trabalho, é um desenvolvimento. Então tudo começa no pensamento. Aqui o versículo 3, ele vai confirmar a ideia da morte e ressurreição. Olha só o que ele fala no versículo 3. Porque já estáis morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós já estamos mortos. Tinha uma série, né? De zumbi, como é que chama? The Walking Dead, né? É isso, Guilherme? Então fala, como é que é a expressão? The Walking Dead. Você até te comer esse negócio. The Walking Dead, né? A expressão inglesa, os mortos-vivos, né? Então, a luz da palavra de Deus é isso. Mortos-vivos. Não é mesmo? É morto-vivo, não é mesmo? Então, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aí olha o versículo 4, que fantástico. Olha o versículo 4, que fantástico. Quando Cristo, que é a nossa vida, a vida então não é isso que eu vivo. A vida está em Jesus. Essa é a verdadeira vida. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele
em glória. Então, irmãos, até Cristo se manifestar, a luta é grande, o desafio é grande. E quando até Cristo se manifestar, menino, vai ser difícil. Vai ser difícil. E se as pessoas pensam que o Evangelho é o lugar que vai realizar os seus projetos, procura outra religião. Porque o Evangelho não é para isso. O Evangelho é um desafio a cada dia, irmãos. É um desafio grande, né? Ser crente em Jesus é uma luta constante contra as minhas vontades. Às vezes eu penso em fazer algo que não devo, aí eu volto a minha hora, gente, eu sou um crente, não posso, tem que evitar isso. Né? Não acontece com você? Acontece comigo, não sei se você acontece. Eu penso que me dá vontade de fazer. Aí a gente recua, né? Eu lembro uma vez na loja lá, uma pessoa pagou um valor a mais lá e aí a menina do caixa descobriu que tinha pagado a mais. Aí ela falou comigo, né? Era R$3.000 a mais que a pessoa pagou. Aí não estou falando que eu sou honesto, não, tá, irmãos? Isso aqui não é para ser honesto, não. Só para ter uma... Aí a menina do caixa falou assim: ó, ela pagou a mais, isso aqui. Eu falei: ai, meu Deus, por que você vai descobrir isso, menino? Agora não tem que devolver. Eu liguei para a pessoa e falei assim: eu tenho uma péssima notícia para mim, mas boa para você. Aí contei para ela o fato, não é mesmo? E até eu brinco às vezes, né? Passa uma mulher na rua bonita, mas dá uma vontade de olhar. Ele pensa assim: não, eu sou um crente, sou casado, né? Se isso não acontece com você, irmão, graças a Deus, acontece comigo. Vou mentir para você não, tá? Mas eu firmo meus pensamentos. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado pelo entendimento da tua palavra, que me molda a cada dia. Eu sei que eu tenho que melhorar muito para ser ruim. Para me tornar mais ou menos, eu tenho que melhorar muito. Para tornar mais ou menos. Mas é um alvo que a gente busca, não é mesmo? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestarei com Ele em glória. Que palavra confortante, irmãos. Então a luta que você tem passado, a dificuldade física que você tem passado, fique tranquilo. O Senhor prometeu algo grandioso para nós. Que essa expectativa te traga renovo, te traga brilho no olhar. A expectativa de ser transformado pelo Senhor, de ser transformado com Ele. Né? Então, ele usa essa expressão aqui, ele falando nesse primeiro versículo, ele fala daquilo que Cristo fez em nós. Agora, a partir desse versículo, ele vai falar daquilo, do mover do Senhor dentro de cada um de nós, né? Que haja uma mudança interna com resultados externos. Agora ele vai falar aqui da nossa individualidade como pessoa. Agora ele vai falar aqui nessa sequência, quando nós olhamos para nós, o que nós vemos em nós, o que precisa ser mudado em nós. Porque a mudança, irmãos, não é a igreja local aqui, não é um tribunal a qual eu tenho que determinar as suas ações erradas e negativas. Aqui não é um local de confessionar. As pessoas não vêm aqui para confessar comigo os seus erros. A igreja local, ela não tem essa finalidade de algo que tem que ficar medindo as suas ações. Mas a função nossa é ensinar o caminho que se deve andar. Porque a responsabilidade diante de Deus, ela é com cada um de nós. A responsabilidade com cada um de nós. Agora eu quero trazer a memória nossa que toda ação de fidelidade, por menor que seja, o Senhor retribui. Qualquer ação de fidelidade ao Senhor, por menor que seja, Ele vai retribuir.
Aqui, irmãos. O Senhor é bom. O Senhor é fantástico. Então, qualquer ação de fidelidade ao Senhor, por menor que seja, pode ter certeza, o Senhor vai retribuir. De repente, você percebe as coisas acontecendo na sua vida e você não sabe nem explicar. Pode ter certeza, são ações de fidelidade ao Senhor, que às vezes você nem percebeu, mas você foi fiel ao Senhor. Ser fiel no pouco e eu te colocarei no muito. E lá em Isaías 64, 4, olha só o que ele diz assim: o Senhor trabalha, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Então o Senhor trabalha ao seu favor. Quais os seus projetos? Quais os seus sonhos de realizações? Quais são-os? Qual a sua atitude de fidelidade em direção a isso? Qual a ação de fidelidade ao Senhor em direção a isso? Paulo, ele vai usar a expressão, ele vai dizer assim: buscai. O próprio Jesus diz isso, né? Buscai em primeiro lugar. Esse versículo está em. Vê se acha o versículo aí. Buscai o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Vê se você encontra esse versículo. Mateus 6,33. Olha só o que ele diz aqui. Então, as nossas ações de fidelidade, por menor que seja, o Senhor retribuirá. Por menor que seja, irmãos. Que seja aquele olhar que você evitou. Que seja aquele pensamento que você lutou contra ele. Aquele pensamento que veio. Aquele olhar que você foi instigado a olhar. E você levantou o nariz. Eu brinco, eu sou, né? Que nós temos que, homem casado, né? Tem que tirar foto meio de mulher assim, ó. Entendeu? É assim que tira foto. Fui tirar uma foto semana passada na reunião de uma despedida da diretora, né? Aí chamaram para tirar uma foto meio daquelas pessoas. Eu falei, só mulher? Eu falei assim, ó, homem casado tira foto assim, meio de mulher. Não é aquele. Vai ficar ruim, né? Então são pequenas ações e gestos que nos fortalecem, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e as suas justiças, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais os seus sonhos? Quais os seus projetos? Né? Por mais idade avançada que tenhamos, nós temos projetos, nós temos sonhos, nós temos esperança em algo. Não é mesmo? Então, paz. E qual a nossa ação em direção a isso? Qual a nossa ação de fidelidade, né? O Senhor, lá o Davi falando com Saul também, ele diz assim: o Senhor, o qual o Senhor recompensará cada ações nas suas obras, segundo as suas obras. Ele retribuirá cada um segundo as suas obras. Cada um segundo as suas obras. Não é? Então, irmãos, a partir do versículo 5, ele vai falar daquilo que... da mudança em nós mediante o entendimento da nossa ressurreição. Ele vai falar sobre isso. Ele nos convida a olhar para dentro de nós e conseguir perceber o que eu preciso tirar da minha vida. Quando ele usa a expressão aqui, despojar. Despojar. Primeiramente, ele fala das coisas que vem a ira de Deus. No versículo 5, ele diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste, quando vivias nelas.
Então, é olhar para a nossa vida e perceber onde eu estou, quem eu sou. Essa é a grande pergunta, irmãos. Nós temos que saber quem nós somos. Não é mesmo? Quando nós olhamos para dentro de nós, nós vamos perceber aonde nós precisamos mudar. Não é olhar para a vida das pessoas e falar só, você precisa parar de fazer isso. Às vezes nós damos um aconselhamento a alguém que nos procura, que nos busca. A gente até dá um aconselhamento, mas a revelação do Senhor é individual para cada um de nós. Porque Ele ressuscitou individualmente cada um que creu em Jesus. Cada um que creu em Jesus. Ele nos dotou de uma consciência, de um entendimento, para que a gente possa crescer na graça e do conhecimento dele. Né? Então, ele vai usar a expressão aqui, despojai. Ele vai usar a expressão despojar. Despojar nos dá a conotação de tirar. É tirar algo. E nós só podemos tirar algo que nós já temos. Ninguém tem uma camisa suja estando sem camisa. Ele tem que estar com a camisa suja para tirar a camisa suja e colocar uma limpa. Não é? Se ele estiver sem camisa, eu lembro que a gente, quando era pequeno, não sei se já aconteceu isso com vocês, água pouca e roupa pouca também, e a gente ia brincar, a gente botava o short do lado do avesso, né? Não sei se já fez isso, né? Não, Batista nunca fez isso, né, Batista? Batista é um cara educado, desde criança. A gente botava o short do lado do avesso, entendeu? Que aí você chegava em casa, aparentemente limpo, né? Você ia para casa, você virava do lado certo e pá, ia embora para casa. Tá vendo? Eu lembro que a gente agonia, gente. Aquele short caindo. Não sei se já viveu isso. O short caía, mas que coisa triste. É só pegar um negócio, é que o negócio era muito difícil, roupa pouca, né? Era complicado. Então, ele usa a ideia aqui de revestir. Ele fala a ideia de despir, né? Despojai de todo, mas também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Nós somos, irmãos, uma nova criatura. Quando eu falo isso aqui não está atrelado à salvação. Isso aqui está atrelado a resultado da salvação. Porque o Senhor nos ressuscitou sem nenhuma prática dessa. Ele nos ressuscitou sem nenhuma prática dessa. Mas quando eu entendo que eu sou uma nova criatura, que eu tenho uma nova perspectiva, que eu tenho um novo rumo, eu tenho um novo destino, eu vou ter novas atitudes. É óbvio, é uma lógica. Mas o Senhor não depende dessas ações para Ele nos ressuscitar. Ele não depende. Mas nós, quando entendemos o mover de Deus em direção a nós nos sentimos incomodados. E nós vamos usar aquela expressão, o amor de Cristo me constrange. Então eu sou convidado a despir e eu sou convidado a revestir. Só posso revestir de algo que eu não tenho. Só posso revestir de algo que eu não tenho. Eu só posso tirar algo que eu tenho. Então eu preciso revestir. E ele vai falar aqui, revestir do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Olha só, que fantástico. Revestimento me instrui, me induz a conhecimento. O conhecimento vai me fazer eu entender e ter atitudes melhores. O conhecimento, né? Revestir, pois, como eleito de Deus, santos, amados, entranhos de misericórdia, benignidade, mansidão e longanimidade. Suportando, aí vem falando da consequência disso, ele vai falando, chega aqui no versículo 15, e a paz de Deus, que a qual também foste chamado a um corpo, domine em vossos corações,
e sedes agradecido. Vai ter resultado, irmãos. Quando eu reconheço. Isso aqui são ações internas, individuais de cada um de nós. Quando eu entendo que eu sou um ressuscitado, eu sou um salvo pelo Senhor, eu vou ter novas atitudes. Eu vou olhar para dentro de mim, eu vou perceber o quão eu preciso mudar. O quanto eu preciso mudar. Né? É um reconhecimento. É um reconhecimento. Não é que eu tenho, porque eu sou uma nova criatura. E eu uso sempre a expressão, não é que eu tenho que orar, é que eu posso orar. Não é que eu tenho que estar presente nas reuniões, é que eu posso estar presente nas reuniões. Não é que eu tenho que contribuir financeiramente, é que eu posso contribuir financeiramente. Você está entendendo? Porque eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura. Eu tenho uma nova perspectiva, eu tenho um novo projeto, eu tenho um novo destino. Eu tenho um novo destino. Né? Aí, ao saber de tudo isso, ele chega no versículo 18, ele vai começar a falar da vida prática. Como exercer, como viver agora com as pessoas, sabendo de tudo isso. É aquela palavra que Pedro vai dizer, que pessoa me convencer? Que pessoa me convencer? Enfim, no trato. Aí agora ele vai falar do relacionamento, ele vai falar do resultado da ressurreição e da minha mudança de postura. Agora ele vai falar do resultado disso. Qual o resultado disso? Como resultado? Porque ele, a partir do versículo 18, ele vai falar dos nossos relacionamentos. Nós relacionamos como marido, como esposa, como filhos, como empregado, como patrão. Esse é o nosso, apesar que ele usa aqui servos e senhores, que é muito mais do que simples patrão e empregado. Quando ele fala isso aqui, ele está falando de uma coisa muito mais difícil de se lidar. Então, ele fala, nós relacionamos com esse tipo. Todos nós relacionamos com pessoas, com filho, esposa, marido, patrão e empregado. Todos nós relacionamos com essas pessoas. Isso não todo ser humano vai relacionar com isto. Agora, as nossas ações em direção a essas pessoas é que vai ser o resultado daquilo, da minha ressurreição e da minha ação do Senhor dentro de mim. Vai haver um resultado externo. Vai haver um resultado externo. Então ele vai falar aqui no versículo 18, fechando essa ideia de ressuscitado pelo Senhor. Mudança interna individual. Qual o resultado disso? Uma ação melhor em direção às pessoas. Tem uma palavra que eu sempre digo também, que toda profissão é servir os outros. Não é isso, mesmo? Toda profissão. Qualquer profissão. Você era secretária, né? Servir os outros. Você mexe com sobrancelha. Serve os outros. Isaac, professor, né, Isaac? Você serve os outros. Costureira, servir os outros. Batista, quitandeiro, motorista, servir os outros. Toda profissão, Adriano, vendedor, servir os outros. Não é mesmo? Cabeleireiro, servir os outros. Você não servir ninguém, pai santana. Brincadeira, velho. Brincadeira, velho. Toda profissão é isso, servir o outro. Velho. Servir o outro. Você está entendendo? Toda profissão é servir o outro. Qualquer profissão que você tem, que você já teve, é servir o outro. O segredo do sucesso está como eu estou servindo o outro. É isso que o resultado vai dar, irmãos. Esse é o resultado da minha transformação individual. Por causa disso que vai haver, o versículo 15 vai dizer, e a paz de Deus, para a qual também foste chamados a um corpo, domine em vossos corações. A paz de Deus vai te alcançar quando eu trabalho dentro de mim
haver mudança, para que eu possa despir daquilo que há necessidade e eu possa revestir daquilo que é para a glória e honra do Senhor. Eu vou ser, então o versículo 18 em diante vai falar do resultado disso. Eu vou ser com aí aquela expressão, né? Que pessoa, que marido me convém ser, sabendo que eu revesti, olha só, que eu revesti de santo, amados, de entranha de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, e suportando-os. Que marido me convém ser? Que esposa me convém ser quando eu revesti de todas essas qualidades? Que esposa me convém ser? Que filho me convém ser depois de revestir de mansidão, de bondade, de longanimidade? Que filho me convém ser? Que pai me convém ser? Depois de ser despido de todas essas coisas aqui, de ser revestido. Aí chega aqui no versículo 22. Vós servos, obedecei em tudo vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo ao Senhor. E tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens. Que funcionário me convém ser? Né? Depois que eu despi de tudo isso, revesti de tanta coisa boa. Agora outra, que patrão me convém ser? Que patrão me convém ser? Depois que eu me revesti de mansidão e longanimidade. Irmãos, é um desafio individual. Quando eu falo isso aqui, irmãos, não é que você tem que ser, mas que você pode ser. Não é que você tem que ser uma pessoa melhor, é que você pode ser uma pessoa melhor. Você pode evoluir para melhorar, né? E que a paz de Deus, para a qual também foste chamado a um corpo, domine em vossos corações. Só para encerrar, né? Só para encerrar com esse versículo. Que a paz de Deus, para a qual também foste chamado a um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecido. Agradecimento. Que Deus nos abençoe e que nós possamos agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem nos dado. Por aquilo que Ele tem nos dado a oportunidade. A maior riqueza, irmãos, às vezes não percebe. Você poder chegar em casa à tarde, poder tomar um café. Você poder chegar em casa, deitar na sua cama e dormir. Você poder levantar da sua cama de madrugada e poder ir no banheiro. Você poder desfrutar desses momentos. Você poder acordar de manhã e poder levantar e poder apreciar o sol. Isso, dinheiro não paga isso. Não paga. Que nós possamos valorizar essas pequenas coisas que o Senhor nos suportou. Que Deus abençoe, que Deus nos fortaleça a cada dia. Pode vir cá, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.